A cidade é como um texto e o seu leitor é o habitante que transita através dela em suas atividades cotidianas. Em seu deslocamento, decifra a cidade como um leitor decifra um texto. A cidade pode ser lida através de alguns resquícios de seu passado, como essa estrutura em alvenaria que servira de base da ponte de ferro pelo qual o trem passava. No entanto, há situações em que não poderíamos sequer imaginar o que fora no passado, pois seus vestígios desapareceram completamente, como foi o caso de um Jockey Club em São Geraldo. Lúcia, você mandou uma mensagem para mim, né, através do Facebook, dizendo que tinha imagens incríveis sobre o antigo Jockey Club aqui em Friburgo. Eu me surpreendi porque eu só conhecia o Jockey Club do Prado, né, que é Conselheiro Paulino, também de Lumiar, e você falou que teve um Jockey Club aqui em São Geraldo. E aí eu vim ver suas fotos e realmente eu fiquei surpresa. Aí eu queria saber como é que foi esse resgate quando você viu as fotos na casa da sua vizinha, como é que foi toda a sua história de querer mostrar isso para a população de Friburgo, compartilhar com a gente essa história bonita que São Geraldo teve em relação ao Jockey Club. Na verdade, eu estava no ponto do ônibus e o vizinho nosso estava ali com as fotos. Aí falou assim, naquela inocência dele, né? Ó, Lúcia, as fotos de quando tinha o Jockey. Olha só como era bonito. Falei, poxa, Paulinho, e fotos bonitas. São bem antigas, mas, puxa, isso aí tem que entrar para a história de Nova Friburgo. Você me empresta? Aí ele me enrolou um pouco, sabe? Ele tem muito ciúme dessas fotos. Aí ele falou assim, eu te empresto, um dia eu te empresto. Porque o rapaz ali me pediu para ver. Olha, eu fiquei quase um mês atrás dessas fotos. Quase briguei com ele, sabe? Aí eu falei, essas fotos têm que entrar para a história de Nova Friburgo. Aí eu cheguei a comentar com o Girlão falou assim, a melhor pessoa é a Janaína Botelho. Segura essas fotos, mostra para ela. Sabíamos que Nova Friburgo tinha uma tradição em corridas de cavalo, mas não em competição de saltos. No Brasil, o turf foi introduzido pelos ingleses no século XIX e passou a ser um esporte e uma forma de sociabilidade das elites brasileiras. Nessas imagens, podemos perceber como eram as competições nos jockeys clubes nas primeiras décadas do século XX. Em 1877, já há o registro de corridas de cavalo promovidas nas ruas na vila de Nova Friburgo. Em 1883, surge o Clube Atlético General Osório, que promovia corridas de cavalo na rua de mesmo nome. Há igualmente o Clube Atlético Bargossi, que pediu permissão à Câmara Municipal para colocar postes de raia na Praça do Suspiro para as corridas realizadas aos domingos e dias santificados.
Por iniciativa da família do Barão de Nova Friburgo, foi fundado em 1881 o Jockey Clube de Nova Friburgo. O primeiro presidente foi o Visconde de São Clemente, fazendo parte do seleto clube o segundo Barão de Duas Barras, entre outros membros da elite. No entanto, não se pode precisar o momento em que o Jockey Clube de Nova Friburgo se extinguiu. Anos depois, foi fundado em 1911 o Friburgo Jockey Clube, igualmente formado pela elite local por iniciativa de Otávio Veiga, Galdino do Vale Filho e o coronel Galiano Emílio das Neves Júnior. No início do século XX, havia em Nova Friburgo dois prados, o Prado Entre Rios, em Lumiar, e o Prado de Corridas de Conselheiro Paulino. Nos dias de competição, era um alvoroço na cidade. Segundo o jornal A Paz, as arquibancadas apresentavam o que de mais elegante possui em nossa sociedade. Moisés, o senhor é morador aqui dessa região de São Geraldo há quantos anos? Há 60 e poucos anos. 60 e poucos anos. A gente olhando hoje aqui essa várzea, essa região toda, o senhor me disse que aqui foi um jockey clube? Aqui funcionava um clube, era a Nova Suíça Country Club, que funcionava nessa várzea toda aqui, né? Nessa região toda aqui, onde vinham eventos, competições de várias partes do estado, até do país. Quem era proprietário desse jockey? Murilo, acho que era Murilo Cury, parece, Murilo Cury. Ele era o proprietário. Aí nessa época, nessa ocasião, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha faixa de 15 anos, 16 anos por aí. O senhor morava aqui. E como é que eram esses eventos? Era todo final de semana? Todo final de semana tinha esse evento, inclusive tinha umas fontes de águas minerais, que se dizia águas ferruginosas, que era bom para a saúde. O pessoal vinha para frequentar essas fontes, onde se passava no corpo essa água, passava na pele, que melhoraria a pele das pessoas e tudo. Vinha muita gente de fora. Quer dizer, aí nós estamos falando de duas coisas. Além do Jockey Club, além do Jockey Club, ainda tinha essa fonte de águas ferruginosas. Que ficava dentro da área do jockey? Dentro da área do jockey. Ah, entendi. E aí, todo final de semana, você falou que tinha competições, vinha gente, a maioria era pessoas de fora de Friburgo? Todo mundo de fora de Friburgo. Fora de Friburgo, fora do estado, do Rio, até de fora do país vinham jockeys. Você chegou a comentar que tinha até competições internacionais? Tinha. Houve até competições internacionais, que vieram jockeys do exterior para competir aqui. E quais eram as modalidades que tinham de competição aqui? Eram saltos ornamentais, aqueles saltos, aqueles negócios que eles faziam. Uhum. É só negócio de salto mesmo, aquele coisa. Era geralmente o quê? No sábado, no domingo? Era sábado e domingo. 2 dias? 2 dias, normalmente era 2 dias, sábado e domingo. E essas pessoas vinham para Friburgo, se hospedavam aqui em Friburgo? Eles se hospedavam normalmente, naquela época era o Hotel Sanssouci, né? Que era o hotel mais famoso da cidade, o pessoal ficava mais no Sanssouci naquela época. Uhum. E aí vinham, e sábado e domingo... Que hoje também já está extinto, né? Hoje em dia, ficavam no hotel, depois vinham para cá, e durante sábado e domingo era direto várias competições. Várias competições. E o senhor morava aqui, o senhor chegou a participar, o senhor chegou a ter alguma participação nessas competições? Não, trabalhou? Em competições não, mas até andar a cavalo a gente andava, de vez em quando a gente ia lá, era criança, né? Minha irmã mesmo também andava, tem um outro rapaz aqui, Carlinhos, que foi até jockey, treinou, participou muito aqui. Tinham muitos friburguenses que eram jockeys? Não, friburguenses que tinham jockeys aqui era só o Carlinhos. Só o Carlinhos? Carlinhos Calica. De resto vinham todos de fora? De resto, todos de fora. E como é que era assim nesses finais de semana que vinha esse povo todo, esse pessoal do Rio? Como é que era São Geraldo nessa época? Era uma festa, né? Que dava um movimento de gente enorme. Naquela época não tinha nada aqui, nem Friburgo, já tinha pouca coisa. Era um evento muito grande, reunia uma grande quantidade de pessoas. E o pessoal de Friburgo vinha para cá também? Também, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, o pessoal da região toda vinha participar da... E todo final de semana? Quase todo final de semana tinha eventos. Uhum. E aí, veja bem, quanto tempo durou esse Jockey Club aqui em São Geraldo? Aí eu não sei dizer o certo quanto tempo durou, mas durou alguns anos. Foi vários anos. Vários anos, né? Inclusive eles queriam até na época mudar até o nome do local aqui, que é São Geraldo. Na época eles queriam colocar Nova Suíça,
Por isso que surgiu aquele bairro Nova Suíça depois, por causa de tiraram desse clube aqui. Você não sabe precisar mais ou menos quando ele foi desativado e por quê? Não sei. O porquê talvez eu até saiba, porque o que era o presidente do clube, que era o Murilo, ele houve um problema, ele quis fazer uma plástica no nariz e foi fazer essa cirurgia e de lá ele faleceu. Agora eu queria que o senhor desse uma explicação, no caso, sobre onde a gente vê essa várzea. Onde eram os piquetes, tinha os piquetes redondos, naquelas laterais ali onde existe aquelas bananeiras ali. Onde tem as bananeiras. Aí, posterior às bananeiras, tinha um piquete era retangular, enorme, onde eles treinavam os cavalos. E depois para lá, a parte de competição, onde ficavam os obstáculos, onde os cavalos saltavam. Uhum. E as cocheiras ficavam lá? As cocheiras após aquilo ali. Depois vinham as cocheiras que eram enfileiradas, as cocheiras todas separadas. Uhum. Era um bloco de cocheira. E onde a gente... Deveria ter eram uns 20 boxes, mais ou menos. 20 boxes, né? E onde a gente vê aquela residência lá, era a sede do clube? Aonde tem aquela residência lá era a sede do clube. A sede a residência é a mesma. Aquela parte de telha de brasilite, é a mesma coisa. Só as colunas que hoje é concreto, na época aquilo era tudo em madeira redonda e cada lugar tinha 2 madeiras redondas, era uma coisa muito linda aquilo ali. Dona Maria, a senhora nasceu em 1921, a senhora vai fazer agora em julho, né? 94 anos. 94. A senhora é de Rio Grande. Ainda tenho 4 para estragar. A senhora teve 17 filhos, né? 17. 17. A senhora morou em Rio Grande, na região de Rio Grande, né? E depois veio morar aqui em São Geraldo. E aqui, ó, estou aqui com 4 anos. Muitos anos. E como que era a época da hípica aqui? A hípica, isso aí era bonito. A senhora tem uma como é que as coisas acontecem, né? Quem viu isso aí vê agora não acredita que isso aí foi bonito. Um prazer estar aqui na Luau, realmente São Geraldo, né? E tudo tem um jeito de melhorar, né? As coisas com o tempo vai melhorando, né? Um dia vai voltar a ser alguma coisa ainda melhor, né? A senhora estava me falando da hípica, que o primeiro proprietário foi... que eu me lembro agora é o seu Raul.
né? Raul de quê? Raul, agora nós ficamos assim entre o sobrenome dele. Talvez seja Coutinho. Que não confirmo, mas é provável. Acho que é a Coutinho. Mamãe não lembra pela idade dela. E depois ele vendeu. Vendeu, né? Vendeu aí a segunda. Com o tempo dele, como minha mãe já fez a entrevista aí, era realmente muito bonito tudo, né? Mas aí, enquanto foi bonito, a gente aproveitou, né? Assim nos surpreendemos quando avistamos essa imensa várzea em São Geraldo e imaginamos que no local funcionou um importante espaço de sociabilidade, um jockey clube, que se tornou uma forma de lazer dos friburguenses nos fins de semana. O jockey atraía igualmente os cariocas e nos campeonatos, que ocorriam pelo menos uma vez por ano, vinham esportistas do Brasil inteiro. Não havia no jockey, como outrora, competições de corrida entre os cavalos, mas tão somente de saltos sobre obstáculos, participando cavaleiros e amazonas. Não se sabe precisar ao certo por quanto tempo funcionou o Nova Suíça Country Club. Apenas levantamos que funcionou durante alguns anos na década de 60 do século XX. Foi com a morte precoce de seu proprietário que o Nova Suíça Country Club encerrou suas atividades. Localizamos um cavaleiro que participou das competições esportivas que nos informou mais sobre o Jockey Club de São Geraldo.
Carlos Alberto, quer dizer que o senhor fez montaria na época do Jockey Club aqui de São Geraldo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história. Sim, eu fiz porque às vezes quando eu ia lá para olhar, né, eu via os jockey a montar e soltar e eu sentia vontade de fazer aquilo. E comecei, um dia eu estava lá e tinha um general que era general da cavalaria, general Zilis, e ele me convidou, falou: se você quer fazer um teste? Eu falei: vou sim, general. Aí comecei, no primeiro dia de montaria eu já comecei já colocou lá um obstáculo e eu comecei de estender o cavalo, que é um lugar que era redondo, chamava picadeiro, e depois paddock, aí já tinha um obstáculo e ali começava a estender o cavalo, dava 3 trotes para a direita, 3 para a esquerda, 3 galope para a direita e 3 para esquerda, e depois fazia salto. No primeiro dia de montaria eu já fui para o obstáculo a pular. O nome do clube era Nova Suíça Country Club. O senhor representava o clube em si? O clube, eu apresentei o clube, Nova Suíça Country Club. E quem era o proprietário na época desse jogo? Era o Dr. Murilo. Dr. Murilo. Dr. Murilo. Antes dele teve algum outro proprietário? Não, que eu saiba não. Eu não conheci. Dele, né? Sempre que eu conheci, porque eu conheci, quando eu conheci já era, o proprietário era ele. Que aí começou o sogro dele era general, né? E já eles colocaram na cabeça de mandar um clube. O senhor lembra mais ou menos quantos anos o Jockey Club ficou funcionando na década de 60? Durante quantos anos? Funcionou mais ou menos que eu acho que como clube deve ter funcionado uns 6 anos por aí. Durante 6 anos? Mais ou menos uns 6 anos por aí. Porque eles tinham vários projetos também de fazer, inclusive a cava da piscina ficou pronta, bangalô, entendeu? Só que eu acho que na época ele não calculava que ia fazer essa operação e ia dar o problema que deu, que não estava registrado em cartório como clube, que era como uma propriedade particular. No caso, nessas competições, vinham gente de outros estados também? Vinha de outro estado. Além de outras cidades, de outros estados? De outro estado, vinha do Rio, vinha de São Paulo, vinha de Belo Horizonte, vinha de... aonde tinha hipismo, Fortaleza, vários lugares, Brasília. Aí vinha muito animal para cá. Agora, essas competições eram semanais, todo final de semana? Não, era... Porque é caro, né? Era caro, porque tem que trazer, os cavalos vinham de caminhão, né? Do Rio para cá. Então, mesmo que os animais vinham confortados, mas é uma viagem muito longa, né? Aí eles tinham que vir parar, deixar eles na baia para eles se estabelecer, para eles descansar, né, para poder depois competir. Mas era mais ou menos o quê? Uma vez por mês? Não, às vezes tinha época de passar, às vezes 4 meses, 5 meses, era de acordo com porque às vezes tinha, e às vezes até uma vez por ano, entendeu? Vinham os proprietários, também para montar os cavalos aqui. Tá certo. Então, quer dizer, independente das competições, sempre tinha um movimento do jockey, né? E eles vinham trabalhar os animais, porque geralmente, né, animal não pode ficar parado, ele tem que trabalhar, que senão ele fica meio vadio, né? Então os proprietários vinham, montavam, e os que eu tinha aqui, o clube tinha 4 cavalos. Então eu trabalhava todos os 4 na parte da manhã e na parte da tarde. Eu trabalhava todos eles na parte da manhã e depois na parte da tarde. Quer dizer, então tinha movimento todos os dias, de segunda a segunda. E final de semana muita gente também vinha para poder ver esses treinos, né? É verdade. E quando era competição era festa, né? Era festa, porque aí vinha gente de todos os estados, né?
Em 1986, foi fundado o Clube do Cavalo de Nova Friburgo, funcionando provisoriamente em Amparo, mas teve vida efêmera. Atualmente, acontece a cada ano em Nova Friburgo a Cavalgada de São Jorge, pertencendo seus integrantes às classes populares. Nessa ocasião, a imagem de São Jorge, padroeiro dos cavaleiros, abre o préstito. De uma prática mundana, essa forma de sociabilidade ganha elementos de religiosidade na Cavalgada de São Jorge. Na saída de São Geraldo, avistamos um cavalo pastando em um terreno. Consequentemente, essa imagem nos remeteu ao outrora Jockey Club nesse bairro, que atraía, como escreveu o jornal A Paz, as mulheres mais elegantes de nossa sociedade.